Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você, a medicina e ao bem-estar. E hoje no Doctor TV recebemos Dr. Baldan, uma sumidade quando falamos de medicina e práticas integrativas à saúde. Vivemos em um novo cenário, onde o grande paradigma é ver o ser humano como um todo. Deixamos no passado aquela visão da especialização como marco da medicina para uma concepção mais global. Não mais visualizar apenas um coração, ou apenas uma abordagem craniofacial, mas ver o ser humano como um todo. Dr. Baldan, um grande privilégio recebê-lo no Doctor TV. Para iniciar essa entrevista, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais. Quem é o Dr. Baldan por trás das câmeras que acompanha o senhor e também a sua carreira, que eu admiro muito. Um ponto muito importante, eu recebi outro Bactéria aqui também, pessoas que lutaram muito para defender as práticas integrativas. Quem é esse grande profissional? Muito obrigado pela atenção, pelo acolhimento, Dr. Daniel Machado. Eu tenho uma trajetória, na verdade. Minha formação não foi na área da saúde, eu fiz, primeiro momento, eu fiz jornalismo, fui jornalista. Aí eu comecei já a estudar psicologia nessa época, estudava Freud, Jung, fiz curso de massoterapia, da massoterapia fiz curso de acupuntura, formação em acupuntura. Depois fiz várias reciclagens em acupuntura. Quando eu descobri a acupuntura, falei brincando com a minha irmã, eu entrei numa crise existencial. Falei, nossa, estou em crise. Mas por quê? Falei, descobri porque eu nasci. Nasci para fazer acupuntura. Mas eu era jornalista. Quem me salvou foi um médico homeopata. Falou, tudo é comunicação. A palavra e a agulha. A agulha você reestabelece a comunicação energética e a palavra você faz uma comunicação. Isso me apaziguou internamente. Fiz uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa. Aí, não contente, fiz um curso de especialização em psicopatologia na USP, no Hospital das Clínicas. Aí veio o curso de ortobiomolecular, de biofísica, terapia neural. Aí fui fazendo os cursos de formação e larguei o jornalismo. Tinha 30 anos, isso faz 26 anos. Larguei o jornalismo de um dia para o outro. Aí fiz uma transição de carreira que foi abrupta, né? Poderia ter sido mais homeopática, né? Foi meio radical. Mas foi bom, foi uma estrutura porque eu me apaixonei pela acupuntura de uma tal maneira, porque você coloca 2, 3 agulhas, você vê o sintoma desaparecer. Você fica maluco com isso, qualquer pessoa fica, né? Te dá um poder, né? Você fala, nossa, como eu sou bom, né? Como eu sou excelente e tal. Na verdade não é a gente, nós somos apenas instrumentos. E de lá para cá eu comecei a aplicar bastante a acupuntura, eu comecei a fazer as biorressonâncias, biofísica e etc. E aí me deu a ideia, um dia eu fui dar uma entrevista num programa de ecologia para uma colega jornalista que era sobre o equilíbrio dos 5 elementos da pessoa internamente para depois se tornar uma ecologista. A ecologia é o equilíbrio do meio ambiente externo. Perfeito. E a ecologia interna? Que é o que a acupuntura propõe, equilibrar os 5 elementos, o metabolismo, as 5 vísceras, né, e etc. Então o programa foi um sucesso e quando eu vi o diretor dentro da UTV, naquela primeira entrevista, eu falei, pô, eu trabalhei com esse cara na Jovem Pan há 20 anos atrás. Chutei a porta dele lá e falei, olha, eu quero fazer um programa de medicina chinesa. E aí ele chegou e falou, que dia você quer estrear? Eu falei, dá 20 dias? Ele falou, tá bom. Isso eu comecei com o Salutes, foi em 2009 até hoje, 16 anos entrevistando aí todos os grandes médicos do país e tal, o que acabou me dando uma experiência clínica muito grande, porque por conta das entrevistas eu também fazia os cursos de microscopia, de terapia neural, de vários cursos ligados às entrevistas que eu fazia. Portanto disso eu fui amealhando, né, doutor Daniel, toda essa experiência e fui estudando e aplicando isso no consultório. Rapidamente, em linhas gerais. Parabéns, doutor. Eu acredito muito na comunicação. Eu sempre fui apaixonado pela comunicação e aprendi alguns anos atrás, eu já tenho 43 anos, conheci um médico no sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre, Dr. Abraão Vinogron,
que foi um precursor da medicina com comunicação. Era um grande médico da cidade de Porto Alegre, e esse médico levou a medicina de uma forma completamente simplificada para a televisão. Isso em meados do ano 2000. Faleceu já esse médico. E eu era mais jovem e eu via isto muito. Ele comunicando, dando dicas de saúde, e eu sempre achei isto muito lindo, sabe? E falo lindo porque transcende aquela ideia do médico, consultório, aquela coisa fria, e eu vejo muito o lado humano no seu atendimento. Eu vi um atendimento que o doutor fez com a paciente, e como é importante a comunicação, como a sua comunicação foi completamente efetiva na condução daquela paciente. Porque por mais que eu tenha muito conhecimento, se eu não tiver a capacidade de comunicar ao paciente de forma efetiva, ele não vai executar, por melhor que seja a técnica, não vai executar, não vai acreditar no médico, que é um dos motivos que nós prescrevemos às vezes. O paciente escuta, lê, chega em casa, ele não faz nada. Doutor, o senhor comentou, eu vi em um dos seus programas, que eu acompanho o Instagram do senhor, sobre um paciente. Se pudesse comentar com os nossos telespectadores, um paciente que veio desenganado para a sua clínica. Essa história, eu acho que ela marcou muito a mim, e eu acho que é um testemunho do grande poder das práticas integrativas. Esse caso que você está... São alguns casos. Esse que você está se referindo é em relação à gastrite erosiva, não? Isso, foi desse último senhor que o senhor postou, sim. Que ele estava desenganado, foi tratado por muitos anos. 20 anos. Pensou que não tivesse cura, e qual foi o lapso de tempo que ele se curou? 20 anos. Foi indicado por eu faço curso de pulsologia chinesa, que eu acho que todo médico deveria conhecer. É uma técnica que você pega pela artéria radial, 12 funções. Intestino delgado, coração, vesícula, fígado, bexiga, rim, intestino grosso, pulmão, estômago, baço, pâncreas, TR e CS. Em segundos, como se fosse um computador, você faz um levantamento energético do paciente em todos esses órgãos e vísceras. Nessas duas funções, Perfeito. Triplo reaquecedor, circulação e sexualidade, que são ligados aos órgãos endócrinos, por exemplo, inclusive emocionais. Você faz um perfil emocional e metabólico e funcional do paciente em segundos. Eu dei esse curso por um quiropraxista, que aliás acabou sendo meu paciente, e ele me indicou essa pessoa. Falou, olha, eu estou com um paciente grave, com uma confusão, ele tem uma colite, que é uma infecção intestinal, o intestino ataca principalmente o intestino grosso, e antemão tinha uma infecção por H. pylori. Que eu fiz uma coisa no TikTok aí, quase me crucificaram, né? Porque a gente faz com um Aurameter. Eu acompanhei. Eu tenho essa frequência do H. pylori, e se você der uma ressonância com H. pylori, você pode vir com um resultado de colonoscopia, de endoscopia, dando negativo. Se deu ali, eu falo, meu amigo, pode jogar fora esse exame aí, entre aspas, tá dando positivo. Nossa, vou denunciar no CRM, eu vou fazer não sei o que no CREMESP. Eu acompanhei a polêmica. Eu, fui atacado de tudo quanto é jeito. Meu filho me criou um problema porque ele é ligado à Escola Paulista de Medicina, ele é acadêmico lá. Eu falei, meu Deus do céu. Foi um problema enorme. O fato é que essas pessoas chegou com um H. pylori positivo e essa colite. E o diagnóstico, depois de 20 anos tomando remédios cotidianamente, o diagnóstico era, não tem cura, você vai morrer com isso. Eu falei, olha, eu não entro em briga para perder. Eu só vou se eu acho que eu posso ajudar. Vamos lá? Vamos. Então vamos. A gente fez um levantamento metabólico de intoxicação de vírus, bactérias, protozoários, que a gente trabalha como um padrão de atendimento, uma anamnese toda própria. Entrei com ácido clorídrico, a gente sempre está, inclusive
mede com o Bidort, que é aquele anel O-ring test, né? O Bidort médico, que eu fiz curso, inclusive. Então a gente testa as dosagens, porque além de testar o ácido clorídrico, a gente vê se é 10, 20, 30, 40, 50, 70%. Então a gente testa a dosagem, inclusive. A gente começou pouquinho, com 10%, fomos aumentando. Teve uma reforma alimentar, caímos um pouco para a dieta cetogênica. Aí biofísica, né? RPD, Zapper, acupuntura, 3 meses de atendimento. E uma alegria, né? Depois de 3 meses ele fez uma endoscopia, absolutamente nenhum tipo de infecção. H. pylori negativo, está com uma pequena inflamação, uma gastrite muito leve no estômago. Estamos fazendo um tratamento preventivo de manutenção, mas é o que eu falo com ele, né? Eu costumo brincar, eu falei, olha, a gente, né, mas eu sou um veículo, como eu sempre digo, a gente conseguiu um pequeno milagre, né? Pequeno milagre. Porque a previsão dele era, não tem cura, né? Não tem cura, você vai ficar tomando remédio e morrer com isso. E a gente viu que a nossa prática não é bem assim, é possível modificar sim. Então eu costumo entrar na briga, né? Acho que todos nós que trabalhamos na área da saúde, sempre achando que a gente vai conseguir objetivos que a gente prevê, né? Tem momentos que a gente chega e fala, olha, tá chegando no meu limite aqui, né? Tem horas que a gente fala, olha, aqui é o meu limite. Como estou tratando, por exemplo, pacientes com esquizofrenia, a gente ajuda, mas chega num limite que eu falo, olha, eu preciso de uma droga química, eu preciso de um apoio psiquiátrico, eu preciso de uma droga alopática. Né? E aí eu tenho que encaminhar para algum colega para que me ajude a administrar isso também. A gente precisa reconhecer. Mas foi um caso bem bacana. Esse é um dos mais recentes. Eu estava observando, né? E algo também que eu escutei o Dr. Lair Ribeiro, há alguns anos atrás, e é uma reflexão que ele faz, e é muito interessante. Que é o que? Por que a grande maioria dos conselhos profissionais não permite a expressão cura? E a cura, quando nós falamos da prática integrativa, ela é muito presente. Por exemplo, quando eu recebo um paciente na minha clínica, eu não posso defender uma cura, porque os conselhos a qual eu sou credenciado, eles não permitem a expressão cura. Isso é algo muito delicado. E o Dr. Lair Ribeiro, ele faz uma conexão informando o quê? Que se defende mais a patologia, a doença, do que a cura. Já na prática integrativa, eu vejo que esse cenário ele muda. Porque nós trabalhamos sim em prol da cura. Nós buscamos a cura e não a abordagem paliativa. Eu comentei com o senhor há pouquinho tempo atrás, nos bastidores, que eu trabalho aqui próximo à Paulista, e eu acabei recebendo uma paciente. Essa paciente, ela vem até mim e ela tem um quadro de lúpus. Além de ter um quadro de lúpus, ela tem um quadro alto de ansiedade. E essa paciente estava com uma condição de bruxismo. Porque o bruxismo não é uma patologia, é uma condição. É uma resultante de algo. A linha tradicional pega um pedaço de plástico, bota na boca da paciente a placa famosa, cobra o X e manda ela embora. Não estou buscando a cura, eu estou dando algo paliativo. Sim. Quando, na verdade, eu tenho que trabalhar numa linha neurológica, endócrina, porque eu tenho que compreender que essa paciente é um todo, né? Essa paciente não é somente uma boca. Essa paciente, ela tem 2 disfunções nela. Uma delas é o lúpus, que é uma patologia, e a outra é resultante de o quê? É resultante de alguma condição que está fazendo ela apertar a boca. Eu não posso botar placa ou botar fármaco. Já na abordagem da medicina alternativa, ou as práticas alternativas, nós buscaríamos uma cura. Dieta cetogênica, biofísica, compreender o ser humano como um todo. Doutor, como você vê essa abordagem de poder defender a cura nas práticas integrativas e na medicina secular, entre aspas, que para mim a prática integrativa é medicina
reconhecido no mundo, no mundo inteiro, se defende. Então, na prática integrativa, se defende a cura. E na medicina secular, eu posso lutar pela patologia e não posso falar sobre a cura. Né? Isso é incrível que o senhor está falando, doutor Daniel. É a questão da abordagem. Eu fiz uma pequena homenagem recente ao meu filho, que é ortopedista clássico, e teve uma história que está contada no meu livro aí, que tinha que tomar um procedimento médico em que eu desobedeci. Que eu acho que essa prática nova é cada vez mais o paciente participar da decisão prognóstica com o médico, chamada decisão compartilhada. Está chegando o fim do tempo de que o médico simplesmente prescrevia e o paciente é paciente só e pronto. Ele tem que participar do seu próprio tratamento. Em relação à abordagem fantástica, né, que você acabou de colocar, doutor Daniel, a medicina que eu chamo ocidental e mais moderna, ela é preocupada sim com a questão orgânica, metabólica e vertical. Durante um determinado momento do desenvolvimento da medicina, foi necessário, sim, a verticalização para que se pudesse haver as especializações micrométricas, né? Eu tenho hoje um ortopedista que cuida do dedo mínimo da mão direita, né? O dedão do pé esquerdo já é um outro especialista. Sim, né? Sim. Então, quer dizer, isso foi, em determinado momento, foi importante para o desenvolvimento científico. E aí eu coloco no meu livro, inclusive, o que é a ciência, né? Porque o pessoal fala, não, a medicina baseada em evidências. Base de praxe, né? Medicina baseada... Mas medicina baseada em evidência é um técnico que faz um escopo repetitivo. Ele não é um cientista, concorda? Bom, tudo bem, até que seja cientista, vamos até abrir mão para isso. Mas o que pesquisa, e aí eu falo de Reif, falo de Anna Aslan, do próprio Tesla, e vou para a história da medicina, até Paracelso, a gente traz que foi um grande alquimista, né, e que ensinava medicina em alemão para o público leigo em geral em praça pública. Ele era um revolucionário, Paracelso. Aliás, eu tenho uma palestra sobre ele. Paracelso, que era um alquimista fantástico, um grande médico da Idade Média. E ele... Essa medicina integrativa vê o paciente como um todo e não com a especialidade médica. Então são duas coisas. Eu creio que o cientista, e eu me julgo um pouco cientista porque eu estou pesquisando, né? Nesse caso da colite, se eu fosse pelas práticas integrativas e falar, não, olha, é só baseado em evidência, a evidência diz, não tem cura, vai tomar remédio o resto da vida. Sim. Se eu não fosse falar, não, vamos pesquisar e tentar algo novo, e isso é uma ciência também, estou desenvolvendo coisa nova, até não se comprovar, é pesquisa. Quando se comprova, pode virar ciência. Então nós estamos descobrindo coisas novas ciências. Né? Então, o que eu acho? A integrativa vê o ser humano como um todo e a sintomatologia como algo que não vai bem no histórico dessa pessoa. É que nem esse paciente que o doutor Daniel acabou de dizer. Quer dizer, tem um bruxismo, mas tem um estresse, tem uma depressão. Qual o trauma? A terapia neural, a gente fala, qual o último trauma que você teve? Ah, foi isso. Qual o sentimento e a emoção? Ah, medo, ansiedade, culpa. Qual foi o primeiro desse aqui na sua idade? Ah, quando eu tinha 4 anos, quando meu pai falou isso, a minha mãe falou aquilo. Então a gente vai ali naquele cenário emocional com a procaína local no corpo, liberar os traumas que causam os campos interferentes. Então a gente trabalha como um ser humano. A medicina ocidental cuida de doença. A medicina integrativa, eu prefiro que a alternativa, a integrativa, que junta tudo, trata o ser humano. Por isso que a gente trata a saúde. Nossa preocupação é saúde, não é doença. E a medicina ocidental se preocupa com a patologia, com a doença, com o órgão doente, etc. Não nessa visão sistêmica que nós estamos buscando, né, doutor Daniel? Concordo, porque como que eu acabo conhecendo o senhor? Eu participo de um grupo de pesquisa na Avenida Paulista sobre disfunção temporomandibular e dor orofacial. Uhum. E nesse grupo de pesquisa, eu busquei esse grupo porque eu recebia pacientes no consultório e esses pacientes eles iam com dores.
E a minha abordagem inicial, dor aguda, vou trabalhar com analgesia. Dor crônica, eu seguia com analgesia, chegava um ponto que o paciente seguia com dores. Falei, eu vou buscar um grupo de pesquisa, me inscrevi no mestrado, estou fazendo mestrado, e nesse grupo de pesquisa eu me deparo com uma quebra de paradigma, por quê? Nesse mestrado eu comecei a ver uma abordagem psicossomática. Então aquela linha que eu trabalhava naquela abordagem aguda, eu vou tirar a dor, eu comecei a aprender que a dor era somente resultante de algo muito maior. Comecei a aprender a história da dor e aí me deparei com o quê? Agulhamento a seco. Que eu nunca imaginei que o agulhamento a seco fosse uma abordagem válida para trabalhar com dor orofacial. Do agulhamento a seco, comecei a pesquisar mais. Um dia eu estou botando no Google, vi acupuntura. Acabei conhecendo um cônsul do Sri Lanka, no Rio de Janeiro, Dr. Surraco Basto. Conheci ele, fui até o Rio, conversamos, aprendi muito sobre acupuntura com ele e segui pesquisando sobre acupuntura pela internet. Quando veio, encontrei o seu nome, comecei a acompanhar os vídeos. E realmente, hoje, depois de quase 3 anos participando desse grupo de pesquisa, eu me atrevo a falar para as pessoas. As grande parte dos cenários de dores, eles são psicossomáticos, eles são emocionais. Teve um caso de uma senhora que o nosso coordenador comentou que essa senhora tinha uma dor temporomandibular, aquela dorzinha chata aqui. E tinha dor, passou uma vez, 2, 3, um médico, outro médico, neurologista, prescrevendo medicamento, gastando. E ele recebeu ela na clínica e ele percebeu que a senhora fazia o quê? A senhora cruzava as pernas quando sentava, deitava na maca, e ele pedia, senhora, pode descruzar as pernas, por favor, para relaxar? Ela descruzava as pernas e depois cruzava de novo. Ele pedia, descruzava, cruzava de novo. E toda vez que ele perguntava para ela algo, o marido respondia. Ele começou a observar e anotar, até que ele pediu para fazer uma consulta somente com ela. Ótimo. Somente com ela e foram conversar. O que era aquela dor? Aquela era uma dor de defesa de o quê? Uma violência doméstica. Sim. Essa mulher era violentada pelo marido. Sim. Automaticamente ela cruzava as pernas tentando defender a vagina com o marido próximo. Ela não percebia. E essa dor vinha por quê? Uma defesa do corpo. E o que aconteceria se eu somente prescrevesse analgésico para essa senhora? Ia adiantar? Não. Porque o problema não estava numa questão muscular, mas estava no emocional. O músculo era responsável, era resultante de uma violência doméstica. Então isso eu fui aprender depois de muito tempo. E eu vi várias abordagens que o doutor comenta com muita propriedade em relação a essa união psicossomática, né? Que realmente as pessoas, muitos sinais que nós apresentamos no corpo são resultado de experiências que nós passamos. Doutor, como o senhor vê isto no ambiente clínico? Como os seus pacientes recebem esta abordagem? De não só ver a parte mais de farmacologia, mas compreender a história da dor. Quem é o paciente? Por que ele tem essa dor, né? Fantástica pergunta. Bom, essa abordagem eu conheço mesmo antes de entrar na formação em acupuntura. Eu já estudava na adolescência Reich, Wilhelm Reich, que tem a teoria do orgone e das couraças. Segundo ele, e eu gosto muito de Reich, ele já avaliava uma circulação energética desse orgone, que seria uma energia cósmica, que pode ser falado pelo Qi dos chineses, do prana dos hindus, enfim, é uma energia metabólica que percorre o corpo e que quando há um grande trauma, existe o que a terapia neural hoje chama de campo interferente, ou seja, é como se tivesse algum
algum impacto nessa rede energética em que esse fluxo natural tivesse que percorrer outros caminhos. Numa cicatriz, por exemplo, cirúrgica, esse campo energético ele é realmente alterado, só que esses fios energéticos descobrem outros caminhos. Em alguns casos podem causar patologias, esse distúrbio energético. Perfeito. E aí, esse impacto emocional que o Reich levava em consideração, ele trazia para o corpo esse trauma e criava um outro caminho energético, que é o caso dessa paciente que você se referiu, que cruzava as pernas para se defender da violência sexual. Perfeito. O corpo está reagindo. Sim. Na terapia neural, a gente faz esse tipo de anamnese, e com a acupuntura também, mas com a terapia neural em especial, e a gente faz muito em casos de depressão crônica, né? Depressões crônicas, a gente faz uma avaliação e precisa tomar muito cuidado na hora de você aplicar a procaína, porque ela libera e a gente precisa saber suportar, precisa segurar, não adianta tirar a latinha de tomate da pilha de 140, você tira ali baixo ali e fala, e agora? O que eu faço com essa pilha, né? A pilha de repente desmonta na sua cabeça, aí você fala, e agora? Mas enfim, tem um trauma, esse trauma tem uma representação fixa, física, energética, muscular, metabólica e etc. Essa paciente provavelmente devia ter distúrbios hormonais nas áreas genitais, de prolactina, de testosterona, progesterona, provavelmente devia ter até de adrenalina, devia ter distúrbios emocionais importantes e metabólicos que provavelmente tem uma indicação hormonal inclusive. Então, é óbvio, o corpo reage, o músculo registra e a gente tem que ir lá para liberar o que a gente chama em terapia neural de campo interferente, que é aquele bloqueio local. E aí a gente faz como que é o tratamento pela terapia neural? A gente faz com que a pessoa relaxe na maca, volte ao trauma. Eu tenho a violência sexual promovida pelo meu marido e tal, e não sei o quê. Tá, qual que é o sentimento? É desespero, é dor, é culpa, é medo, seja lá o que for. Tá, pega esse sentimento, onde está no seu corpo? No caso dela, ia estar na perna, no pelve, etc. Aí vai subepitelial, você coloca uma pápula de procaína 0,7%. Aí você faz uma pequena pápula e tem uma liberação energética. Não raro, quando a gente faz no VC17, por exemplo, que é no ponto entre mamilos, as pessoas choram muito, choram assim de desesperar. E você tem que acolher, que essa é a medicina integrativa. Escuta e acolhimento. E aí você consegue liberar energeticamente o que estava parado ali naquele momento e consegue fazer com que a pessoa busque um reequilíbrio. Isso é cura. É o paciente que se cura, a gente ajuda. Não somos todos os deuses maravilhosos que fazemos milagres e mágicas e curamos tudo. É o paciente que tem que fazer o trabalho e a gente ajuda, é o que eu entendo. E doutor, eu vejo essa linha integrativa de trazer o paciente para dentro de um possível diagnóstico, para dentro de uma prescrição, ele participar como algo necessário. Aquela ideia do médico, profissional de saúde, que ele fica sentado em uma cadeira e ele apresenta uma abordagem ditatorial, isso é um período passado. E nós trazemos isto por quê? Porque no período que nós tivemos no Brasil, ditadura, e do período militar, a mão de ferro no Brasil, nós aprendemos que a formação havia quem? Havia alguém em frente, as pessoas abaixo, essa pessoa dava um comando e os demais obedeciam. Contudo, se nós pensarmos em Paulo Freire, ele já trazia uma corrente sobre o quê? Sobre essa educação liberta, essa educação mais comunicativa que nós temos que trazer para a medicina. A medicina não é mais tecnista. Nós não precisamos mais de um excelente cirurgião. Nós precisamos de um profissional que tenha uma visão holística. Porque o ser humano não é mais somente cabeça ou
ou somente uma mão. Nós temos que ver o todo, como essa paciente. Se eu fosse ver a paciente somente com a dor, opa, tem uma dor muscular. A dor é qual? Ela é pulsante? Não. Ela é uma dor de pontada? Ah, ok, uma dor pontada. Vou fazer o quê? Prescrever analgesia, tirei a dor aguda, tchau. Ela vai embora, retorna, paga outra consulta, dor aguda, tiro de novo, vai embora. E continua com a violência doméstica. Ela continua apanhando, continua sendo violentada pelo marido. Então, se eu tenho uma visão só da dor aqui, eu vou ali, vou passar um fármaco e não vai resolver. Eu acredito muito nessa nova abordagem, de trazer o paciente para dentro. Doutor, algo muito interessante que eu gostei muito foi da sua obra. A sua proposta, que faz uma conexão bisturi-bambu. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho com nossos telespectadores. Da onde vem essa ideia? Como surge a ideia bisturi-bambu, essa dicotomia de informações, e ao mesmo tempo é uma dicotomia provocativa, porque provoca a corrente supostamente tradicional e nos faz pensar. É verdade. Bom, esse livro é a história da minha vida, é um livro autobiográfico em que eu escrevo poesia em prosa e coloquei num determinado momento da vida que eu precisei tomar decisões radicais, importantes. Eu tive um tumor de bexiga, depois não me cuidei direito, tratei mais ou menos, aí tive uma recidiva, e nessa recidiva eu demorei mais de 1 ano para poder realmente tomar atitudes mais drásticas, tipo uma época que eu estava urinando sangue, etc. E o fato foi que chegou num momento muito grave em que teve uma invasão muscular da parede da bexiga. A primeira cirurgia foi tirado quase 900 ml de tumor da bexiga, muita coisa. E aí veio o diagnóstico trágico. A extração total da bexiga, ficar com um caninho, ficar uma bolsinha o resto da vida, tirando a urina por bexiga, pela bolsinha, etc. E aí isso era a decisão clássica da medicina tradicional. Bom, eu conheço tantos médicos, né, entrevistando durante 16 anos. Aí começou um périplo. Eu fui nos médicos integrativos, vários deles, e todos eles, classicamente, não. Extração total, é a única saída e tal. E eu falei, não. Não vou fazer isso. A bexiga nasceu comigo, eu tenho um amor por ela, se aconteceu tudo isso, eu tenho que entender isso, buscar as causas. E ainda estou no processo. Mas eu falei, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aí, 10 no total. 6 da medicina clássica e 4 da medicina integrativa. E quando eu falo medicina clássica, é Einstein, são os melhores especialistas, consultas caríssimas, consultórios, não sei o quê. E aí eu falei, bom, agora chegou num ponto que... Qual a alternativa, doutor? Cada 6 meses fazer uma RTU, uma citoscopia, fazer quimioterapia, fazer radioterapia, blá, blá, blá. Falei, tá bom. Falei, bom, como o caso estava grave, comecei a fazer a quimio, eu fiz. Foram 8 sessões. Trágicas, né? Trágicas. Mas foram 8 sessões. Segui religiosamente. Aí chegou, não, agora precisa fazer rádio. Falei, não, agora não. Agora eu piso no freio. Não, tem que fazer. Falei, não vou fazer. E parece que você é um ET, né? Sim. As pessoas olham pra você e falam, você é louco, né? Não, é louco, o corpo é meu, eu tenho que decidir o que eu pretendo fazer. Você tá me propondo coisas. E eu tenho que aceitar, não. Você tem que me colocar as alternativas prognósticas. Olha, se fizer isso, a espera é essa, se não fizer aquilo, se fizer outro, tal, tem isso, e você pode morrer de repente. Aliás, todos nós podemos, Sim. E um dia todos nós iremos morrer, obviamente.
E aí foi uma visão filosófica, a busca espiritual que eu tive, todas as minhas experiências, e com muita poesia, com muita esperança e tal. Então eu coloco aqui, né, entre bisturi e palavras, a trajetória de uma alma quando decide curar-se. Então os capítulos desse livro estão coisas assim, são muito bonitos assim. Entre o bambu e o bisturi é um relato de resistência e reconexão, de cura entre natureza e ciência, entre fé e escolha. Na dedicatória eu coloco assim, ó, para os inconformados, mas que têm razões, né, com razões, para os rebeldes, com motivos, e ingredientes para o crisol da temperança. O crisol é aquela parte do laboratório em que se faz a maceração de novos comportamentos, né, de novos equipamentos. E aí é um livro para as pessoas, de uma maneira geral, que propõe essa decisão compartilhada entre médico e paciente, entre o que o doutor falou, doutor Daniel, entre escuta e aceitação, né? De você receber o paciente como um ser humano global, seja para discutir qualquer coisa, qualquer patologia que tenha estômago, que tenha rim, que tenha fígado, que tenha intestino, pulmão, boca, olhos, e emoções, e sentimentos, e história, e traumas. Todos nós temos traumas. O medo é um sentimento natural, que o primeiro trauma é quando nós saímos do útero materno e viemos para a atmosfera. Todos nós temos um medo chamado primordial ou primitivo. Como é que isso se repete na história de cada um? Na infância, na adolescência, na maturidade, no aspecto profissional, na vida como um todo. Então é uma medicina na qual eu amo, que tem alma, que tem espírito, que tem mitologia, desde Quiron, né? Desde Apolo, Sim. Passando por Avicena, eu falo disso tudo da história da medicina, até chegar à indústria do petróleo com as suas medicações aí, que forçou inclusive os currículos médicos a adotarem a alopatia como principal resposta, mas não. A medicina é maior que tudo isso. Doutor, algo que o senhor toca bastante e que eu costumo postar muito. Geralmente eu posto uma vez por semana sobre esta pessoa. E algumas correntes me vê como desconectado do meu tempo. Como se eu tivesse uma conexão antropológica com outro período. Eu acredito que nós necessitamos mais de Avicenas. Eu acredito que o médico, o filósofo que existia no passado, como Avicena, que via não somente patologia, paciente, mas patologia, paciente, sociedade e tempos em sociedades, que é a linha mais antropológica, que você compreende, entende aspectos não somente técnicos, há uma necessidade emergencial. Assim como nós temos soluções para patologias agudas, nós necessitamos mais do médico humano, o filósofo dentro do consultório. Não a linha da filosofia banal que se tem hoje, mas a linha do amor pelo conhecimento, a troca de conhecimento entre paciente e profissional. A paciente que foi falar comigo, ela tem o direito de escolher: eu quero botar uma placa de plástico na boca ou não quero isto. Eu quero que o senhor me informe e me passe conhecimentos para que eu possa escolher. Não, eu quero fazer dieta cetogênica, eu quero fazer outras abordagens, eu quero usar valeriana. Eu não quero usar o fármaco tradicional, doutor, eu quero utilizar valeriana. Não quero a linha tradicional. Só que para isso eu tenho que quebrar paradigmas. Eu tenho que sair daquele estereótipo que eu já tenho uma corrente de analgesia, uma corrente de antibióticos e tenho que ter coragem de prescrever. Foi bem interessante, eu busquei o coordenador desse grupo de pesquisa, imagina, o coração da Avenida Paulista,
que ali é um perfil bem interessante de pessoas, buscaram um coordenador e eu propus para ele, eu falei, doutor, eu posso fazer uma prescrição fitoterápica? Eu gostaria de prescrever valeriana. Isso numa corrente tradicional é bem difícil, especialmente quando você está dentro de uma estrutura privada que o fim é lucro. Não vou ser hipócrita, o fim é lucro. Então a ideia é o quê? Bota o plástico e prescreve outra coisa. Mas não. Eu prescrevi valeriana e fiz uma dieta cetogênica e segui uma linha totalmente integrativa. E permitiram? Permitiram. E algo bem interessante, e essa senhora que me buscou, ela estava em qual período? Estava com os fogachos. Para quem não sabe o que é fogacho, é quando a mulher está no climatério e ela tem aqueles calores. Vem o calor de uma hora para outra. E esse calor que ele veio de uma hora para outra, ele é resultante de uma condição, não desse músculo. Eu tenho que ver ela como todo. Sim. E vendo ela como todo, eu consegui oferecer para ela uma alternativa integrativa. Só que eu não vou mentir, tem que ter coragem. Porque eu pensei que fosse receber ou não. Eu tinha quase certeza. Doutor, para quem não conhece, em casa que está acompanhando o nosso programa, existe uma abordagem que o senhor defende com muita propriedade, eu defendo também, que é a biorressonância. E nós não temos como falar sobre diagnóstico sem falar sobre biofísica. Por mais que muitas correntes tentem falar mal, mas não tem. É como tentar informar que o sol não nasce todos os dias. A biofísica está presente no nosso cotidiano, não somente no cotidiano, mas na história do mundo. Doutor, qual a sua opinião sobre a biorressonância? Você tem tempo, assim, né? Que nem o Cortella fala, né? Você tem tempo, né? Uns 3 dias para falar, né? A biorressonância, para mim, é uma coisa que me acompanha desde a formação em acupuntura, por conta de várias escolas da espiritualidade que eu frequentei e frequento até hoje, desde a adolescência. A gente sabe que na Constituição Universal, tudo, desde o Big Bang, tudo é energia que se condensa em matéria. Einstein não conseguiu comprovar praticamente a sua fórmula, mas em tese, de uma maneira bem simplória, é que tudo é energia e quanto mais se condensar o ritmo energético, mais material fica. Mas tudo é energia. Hoje a física quântica, tão malfadada e mal falada e etc., explica exatamente isso, né? Da dupla fenda, dos mundos paralelos, do Big Bang, da teoria das cordas, fala exatamente isso, que tudo é energia. Então a energia mais condensada a matéria, e matéria tem energia também. A biorressonância, ela avalia a ressonância energética em que você pode fazer avaliações de diversas formas e maneiras, inclusive do ponto de vista patológico. Me permite um apêndice aqui, um parênteses? Com certeza. Você falou de fogacho, eu estou fazendo uma experiência que, portanto, ainda não é científica porque não tem comprovação empírica, mas que eu estou muito feliz. Eu tomo café no lado do consultório, ali na 7 de abril, no centro da cidade, num prédio tombado, que parece que a gente está na Europa. Eu sou canceriano, né? Gosto dessas coisas clássicas e tal. E eu tomo café lá e tem uma moça agitada e tal, 42, 43 anos. Ai, doutor, tô com muito fogacho, tô com uma menopausa precoce, etc. E tem várias pessoas se queixando desta patologia. E aí eu falei com o Rafael Durante, que é um biomédico, trabalha muito com microscopia. Falei, eu tô querendo fazer um trabalho com isso. O que eu fiz? Peguei uma fita magnética, dessas de videocassete, cortei uns trechinhos e fiz uma pesquisa e comecei a impregnar no Potentizer, nessas fitas magnéticas, determinadas frequências hormonais. Progesterona, testosterona, pregnenolona, DHEA,
Todos os hormônios das mulheres, né? Estrógeno, estradiol, adrenalina, cortisol. Aí eu fiz cada das frequências em cada uma dessas fitas magnéticas. Aí fiz nas potências homeopáticas de tonificação, em especial C6. E aí fiz numa outra fita uma para drenagem, que é C7 e C30. E coloquei em fileiras, plastifiquei. Cheguei para essa moça, vem cá. Aí a gente fez, pelo Bidort, pela biorressonância, eu fiz uma avaliação hormonal com essas fitas magnéticas. Isso é ciência? Por enquanto, não. Por enquanto não tem nada de ciência, mas eu conversei com ela, falei, olha, vamos fazer um teste, se dispõe? Vamos, bacana. Fiz lá um perfil hormonal e aí fiz as correções com remédios frequenciais. O que são isso? O que é isso? Água destilada, um pouquinho de prata coloidal e 0,5% de conhaque, que é um álcool para poder estabelecer a frequência. Coloquei no Potentizer e criei frequências de correção, de equilíbrio desses hormônios. Começou tomando lá, 6 gotas, 3 vezes ao dia. Tudo bem? Melhorando? Não. E aí, tá melhorando? Não. Tem fogacho. Tá bom. Reduziu um pouquinho. 1 mês, 2 meses. Essa semana eu cheguei lá. Doutor, ela desesperada. Falei, o que é? Você não tem ideia. Eu falei, eu vi o Dr. Google. Eu tô preocupadíssima. Eu falei, Dr. Google? O que aconteceu? Menstruei depois de 1 ano. Eu falei, ótimo. Maravilha. Não, pode ser câncer e pode, desesperada, porque acho que foi o Google. Eu falei, calma, vai de novo lá no consultório, vamos avaliar. Avaliei os hormônios, estavam todos equilibrados, prolactina um pouquinho acima. Eu falei, teus hormônios estão aqui do ponto de vista biofísico, estão equilibrados. Mas eu tenho juízo. Vá ao ginecologista, peça um exame de sangue, faça o Papa Nicolau, avalie a questão hormonal, depois a gente volta a falar. Mas, em tese, os fogachos acabaram e ela voltou a menstruar. Isso pode ser comprovado? Por enquanto não comprovamos, mas eu estou buscando, por isso que eu falo, o cientista é só quem faz a prática convencional, baseada em evidência, ou é o que a gente está buscando novas coisas? Né? Doutor, e essa coragem que o senhor tem, imagine assim, hoje existe uma abordagem que se nos anos 80 alguém não tivesse tido a coragem que o senhor expressou agora e comentou, nós não teríamos. As grandes descobertas surgiram de quê? De pessoas com coragem, que viram algum problema social e buscaram uma solução. Fogacho. Quem nunca teve algum parente que se queixou de fogacho, que comentou de fogacho? Muitas pessoas sofrem com isso. Por exemplo, nos anos 80, se percebeu o quê? Nos Estados Unidos, na Califórnia, se percebeu que as pessoas tinham esvaziamento gástrico, e esse esvaziamento gástrico ele era lento, só que a meia-vida do hormônio que deixava lento o esvaziamento era muito rápida. Ou seja, o hormônio ele agia, fazia diminuir o esvaziamento a essa velocidade, mas como a meia-vida dele era muito curta, logo depois saiu o efeito. Se tirou esse hormônio, sintetizou em laboratório e se aumentou a meia-vida. Uhum. Nesse período, nós começamos a criar o quê? Os primeiros análogos que conseguiram controlar a obesidade e produção insulínica. Isso lá nos anos 80, nos Estados Unidos. Que hoje é febre no Brasil e no mundo. Mas imagina se não fosse a coragem lá atrás. Naquele período era somente uma teoria que muitos colocavam como loucura. Aumentar meia-vida de GLP-1, isso é loucura. E hoje é uma necessidade.
por que não essa abordagem que o senhor trouxe, em pouco tempo não tornar-se uma realidade? A gente não pode jamais desacreditar. Eu vejo toda abordagem como válida. Muito válida, porque esses hormônios, por exemplo, no meu caso, eu infartei 2 vezes. Infartei há 2 anos atrás 2 vezes. Paciente utilizando glifage, Concor 10 pela manhã, 10 pela noite, Nalapril 10 pela manhã, 10 pela noite. E graças àquelas pessoas lá dos anos 80 que pensaram nesses hormônios, hoje eu não utilizo mais glifage, reduzi o Concor, reduzi o Xarelto, reduzi Enalapril e a minha pressão arterial segue nos 11. E por que isso? Porque alguém teve coragem lá atrás de fazer isto. Doutor Daniel, nesse livro eu explico qual a medicina que eu amo. E eu vou lá nos barbeiros. Lá nos barbeiros que faziam a barba, começaram a tirar dentes, começaram a fazer punção de inchaços com toalhas quentes e etc. As sangrias. Sangrias. Que tanto atacam hoje em dia também. Pois é. Lá nos barbeiros, né? Aí depois vieram, né? O próprio Avicena, Hipócrates com a teoria dos humores. Aí o Paracelso, inclusive, que é um cara que eu gosto demais, né? Paracelso era muito rebelde, né? Ele queimava livro em praça pública, né? Inclusive no Avicena ele queimou. Jogava tudo, vocês não sabem medicina, blá, 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 queimava tudo e tal. E ensinava em alemão para o público em geral, né? Para o povo da rua. E aprendia com o povo da rua. Eu falo dos pajés, né? O pajé fazia o quê? Ele cheirava, sentia e percebia qual que era a patologia do índio. Depois ele ia para a floresta buscar coisas análogas ou contrárias pela vivência dele com as pedras, com as plantas, e fazia, macerava, e cheirava, e sentia, e curava. A gente não tem que voltar à roda da história, mas a proposta do Salutes, criado em 2009, é exatamente isso. Resgate das medicinas tradicionais, e aí eu falo hindu, chinesa e tibetana, e ligar com o que há de mais moderno, física quântica e tudo, com tudo que está acontecendo. Óbvio que todas as pesquisas modernas são absolutamente importantes, mas não podemos esquecer nossas raízes. Concordo. A nossa árvore tem que expandir as folhas nos galhos mais distantes do tronco, mas esse tronco precisa ter raiz, porque senão a árvore tomba. Nós não podemos esquecer, eu gosto muito de sempre, eu sou professor da faculdade CTA aqui em São Paulo, de comentar com os alunos o quê? Sobre o conhecimento oriental, a origem do conhecimento. Eu não posso esquecer Sushruta, lá na Índia, Sim. que ensinou a fazer esse retalho nasal, essa rotação do retalho nasal. Eu tenho que usar técnicas novas, mas eu preciso do conhecimento lá de Sushruta, para poder aprimorar as técnicas de agora. Sim. Assim como o Ivo Pitangui nos anos 70 revolucionou com várias abordagens que hoje ainda são recentes. Com releituras, sim. Não se tem mais aquelas grandes invasões. Hoje são cirurgias minimamente invasivas. Mas aquela corrente histórica, ela deve permanecer. Eu acho que a ortodoxia, ela é necessária. Por mais que algumas pessoas pensem, isso é uma abordagem, uma ideia velha. Não, eu acredito que não existem ideias velhas. A gente tem que sim se basear em uma corrente do passado para criar o novo. Inovar, mas com grande responsabilidade. Assim como o doutor comentou, relação, mesmo tendo uma resposta muito positiva, indicou também ao ginecologista. A gente não pode tentar destruir o passado. Não, a gente tem que agregar. E, doutor, eu gostaria de comentar até, nós temos um grande parceiro, que é a Faculdade CTA, que nos apoia também. E uma grande novidade, e quebrando paradigmas, por exemplo, agora o cirurgião dentista, ele pode fazer
várias microcirurgias faciais. O cirurgião dentista que tanto estuda a região de cabeça e pescoço, ele pode fazer uma das cirurgias que mais se busca. Por exemplo, nesses últimos 2 anos, as mulheres e homens que, com o passar dos anos, esta região do lábio ela começa a baixar com os anos, e nós ganhamos, para ter uma ideia, há pessoas que ficam com uma região muito maior que o quadrante natural. E como o dentista faz isso? Ele faz uma pequena cirurgia retirando um quadrante de pele dessa região e ele consegue fazer uma ressuspensão no consultório. No lugar de encher os lábios de ácido hialurônico, ficar aquela boca não harmônica, ele consegue fazer em 45 minutos uma cirurgia segura, repor o lábio da mulher ou do homem, diminuir essa região e oferecer a tão desejada harmonia facial, e tudo isso reconhecido pelo Conselho de Odontologia. Agora, no próximo mês, você, dentista, vai ter uma grande oportunidade de aprender essas técnicas na faculdade CTA. Eu vou ter o privilégio de coordenar esse programa. Eu tive a oportunidade, doutor, de passar quase 2 anos com o assistente de Ivo Pitangui, que me ensinou essas técnicas. Então aprendi com o senhor de 79 anos a realizar cirurgias em 2020 e poucos. Então eu acho muito válida essa integração do passado do atual. Necessitamos da ortodoxia. Doutor, para concluirmos, eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem. Uma mensagem para os pacientes e para os profissionais da saúde. Olha, essa medicina que eu amo, essa medicina que eu prevejo, ela passa por esse resgate histórico, até mitológico, né, de Apolo, como eu disse, de Quiron, né, que é o pai da medicina, né, e algumas religiões, né, como o cristianismo, né, que coloca Cristo como o pai dos médicos ou o médico dos médicos, né, que curava com a palavra, com a crença, com a parábola. Eu creio muito na evolução da medicina como uma evolução da própria sociedade, em que os papéis entre médicos devem ter mais escuta, mais aceitação, mais humanidade no tratamento, não uma equação patologia-doença, porque isso o Excel faz e a inteligência artificial vai fazer muito melhor do que qualquer homem. Aliás, fui entrevistado por uma inteligência artificial, pela Ash, e foi muito importante que nós falamos sobre a inteligência artificial e a medicina no futuro. O que vai ser o papel de cada um. Cirurgia robótica e etc. E a questão da humanidade da medicina, porque nós vamos usar a inteligência artificial sim, e nós só vamos conseguir conviver com ela de uma maneira harmoniosa a partir do momento que a gente tiver a maior consciência espiritual e anímica. E é nisso que nós vamos nos diferenciar da matemática. Então a ciência, eu não acredito que a medicina seja uma prática matemática, né, exclusivamente científica, porque cada paciente é um paciente. Em acupuntura, se a gente tratar um paciente com enxaqueca, 2 pacientes com enxaqueca, de acordo com a leitura dos pulsos, provavelmente pontos de acupuntura serão diferentes, de acordo com a história do paciente. Então eu não tenho protocolo de pontos. Isso é acupuntura de terceiro mundo, acupuntura de esquina, de ralé. Então eu acredito na evolução do atendimento personalizado, individualizado, e que o paciente, sim, não se acostume só a tomar um determinado comprimido para tirar o sintoma. Aquela placa que o doutor aplicou na paciente, o doutor Daniel aplicou no paciente, você poderia até tirar a dor orofacial, mas a sintomatologia do trauma, se não tratado, iria para uma outra região do corpo, ia desenvolver outra sintomatologia. E é como se remediasse, né? Remédio, como diz o próprio doutor Air Ribeiro, é remediar, não é curar. Você está remediando. Então nós temos que buscar sim um tratamento mais profundo para a evolução do homem como um todo. O homem está evoluindo como um todo, assim como o próprio universo.
Então a vida também está em expansão e a medicina também. Então nós precisamos pegar esse trem, sim, para poder avaliar o que a gente é capaz de fazer nesse caminho, nessa trajetória, para ajudar não só a gente mesmo, mas toda a humanidade, doutor Daniel. Muito obrigado, doutor. Doutor Daniel Dias Machado, para o Doctor TV. No Doctor TV, você se informa com quem entende. Fique por dentro dos cuidados essenciais para o seu corpo e mente.